E hoje a nossa live é sobre medida socioeducativa. Você sabe o que é isso? Hoje a nossa querida companheira Cláudia Malta, que está aqui conosco para conversar sobre isso. Então, a gente já tem lá mais de 10 pessoas aqui no nosso Facebook e também... Sim, já vi, está aqui. Só fecha a porta aí para a Nix não vir, senão a Nix faz uma bagunça danada aqui. No nosso Facebook e também aqui no nosso YouTube já tem gente também nos assistindo. Então, vamos nessa. Primeiro, eu quero dizer que hoje, apesar de estar um dia nublado, chuvoso, está um dia bom para ficar debaixo da coberta, mas a gente está aqui juntinho e eu fico muito, muito feliz sempre da possibilidade de a gente estar conversando sobre assuntos tão pertinentes e importantes e da nossa cidade. Eu sou a Graciane Volotão, professora supervisora no município de São Gonçalo e também no município de Búzios. Atualmente, na matrícula de Búzios, estou permutada no município de Itaboraí. E a gente vem conversando com as pessoas através do quadro Conversa com Ela. Conversa com Ela é uma produção do coletivo Ela, Educação, Liberdade para Aprender. O Ela é Educação, Liberdade para Aprender. Um grupo de pessoas que está pensando propostas, propondo indicativos, projetos de leis e outras demandas mais que a gente entende importante para a cidade de São Gonçalo. Então, a gente se chama nesse momento para a gente conversar sobre uma questão que a gente entende ser muito cara, muito importante, cara no sentido da importância, da profundidade, que é a questão da medida socioeducativa. E a gente chamou para esse momento a nossa companheira, a Cláudia Malta, que está aqui, que vai primeiro se apresentar para a gente e depois a gente entra na temática. Ok, Cláudia? Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Graciane, boa noite, colegas, né, nossos colegas aí de rede, nossos colegas do município, sou Cláudia Malta, professora do município de São Gonçalo, né, sou pedagoga também do DEGASE, né, trabalho no Departamento de Ações Socioeducativas, né, no DEGASE, né, e estou aqui para contribuir, né, nessa caminhada com a Graciane, né, falar um pouco sobre as medidas socioeducativas, falar um pouco da realidade dos nossos adolescentes que cumprem medidas no nosso município, né, no município de São Gonçalo, né, em especial eu posso estar falando sobre a Semi-Liberdades, que são os CREADs, né, o CREAD São Gonçalo, no caso, e a Liberdade Assistida também, que é os CREAS do nosso município, né, e tirar dúvida dos nossos colegas de relação sobre a medida socioeducativa. Isso. Eu queria só que a gente, só para poder localizar as pessoas que não conhecem essas siglas, que como a gente fala para um público diversificado, eu queria que você aproveitasse esse momento, Cláudia, te pedir um favor, para explicar. Você falou, né, que você é professora no município de São Gonçalo, mas que você também é do DEGASE, não é isso? Isso. Explica o que é. Departamento de Ações Socioeducativas, né? O DEGASE, ele faz a execução das medidas socioeducativas, né, de internação e de semi-liberdade de todos os adolescentes em cometimento de ato infracional no estado do Rio de Janeiro. É um departamento que gere tudo isso daí em todo o estado do Rio. Então, tem CREADs e unidade de internação dirigida pelo DEGASE em todo o estado. Bacana, bacana. Então, aí você trabalha no DEGASE como pedagoga, não é isso? Pedagoga, isso. Pedagoga. E a gente, então, antes de a gente entrar exatamente no que é a medida socioeducativa, você falou também do CREAD e falou do CREAS, né? Que também gostaria que você explicasse antes de a gente entrar profundamente no assunto. Mas eu quero dizer quem é que está aqui com a gente, rapidinho, tá? Vou dizer aqui, ó, quem está aqui com a gente já nos prestigiando é a Carla Cristiane. Estou embaixo das cobertas assistindo vocês. Oh, que maravilha, hein? Oh, quem me dera! Mas que bom que você está aí nos assistindo debaixo das cobertas, nesse friozinho. É um friozinho meio fajuto, mas tá bom, né? Tá valendo. Maristela de Assis Campos também está aqui com a gente. Boa noite. Ruth Ramiro, nossa companheira. Boa noite, minha amiga, tudo bem? Graciane Cunha também está aqui com a gente. E Ellen Silvia Ribeiro de Azevedo também está aqui conosco. Tudo bem, Ellen? Você é rápida, hein, menina? Também nós temos aqui a Marisa de Souza Antunes, pelo Facebook. Vanelli Chaves dizendo, não posso perder de jeito nenhum essa conversa.
Mônica Mota também está conosco. Vanelli acrescenta, né? Vanelli Chaves, esse trabalho que Cláudia desenvolve é fundamental, difícil e precisa ser debatido. É verdade. Paulo Fernando Ribeiro também estou aqui, prestigiando. Que bom, Paulo, obrigada. Fátima Lima também está assistindo. Matheus Mariano está conosco. Fátima Lima manda um coraçãozinho. Mônica Mota deseja boa noite. Então, aqui, peraí que tem mais comentário. Vanelli, Altair Chaves da Silva, dizendo excelente tema aqui pelo YouTube. Ruth Ramiro, imagino como deve ser difícil o exercício do trabalho educativo nesse contexto. A gente vai conversar sobre isso. E a Ellen Silvia, estou voltando e assistindo. Oh, delícia! Que bom, Ellen. Obrigada mais uma vez. Então, vamos esclarecer então para as pessoas que estão nos assistindo o que é o CRIAD, o que é o CREAS, só para que as pessoas se localizem nesse universo dessas siglas. O CREAS é um centro de referência especializado de assistência social do município, né? O CREAS, ele é municipal e ele ficou responsabilizado, né, para gerir, para executar a medida de liberdade assistida, né, que é uma das medidas que podem ser aplicadas ao adolescente, né, onde ele vai prestar serviço à comunidade, onde ele vai estar junto, né, com o comitante, prestando serviço e estando acompanhado pelo CREAS, né. E o CRIAD é o Centro de Referências Integrado de Atendimento ao Adolescente, que é do Estado, né, que é ligado ao DEGASE. O CREAS é ligado ao município, medida de liberdade assistida. E o CRIAD ligado ao DEGASE, medida de semi-liberdade. Beleza. Esses aparelhos, ou seja, esses equipamentos, eles surgiram há muito tempo ou eles surgem a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente? Só para a gente ter uma ideia de tempo de existência. Não, o DEGASE, ele surge mais ou menos, acho que em 1994, quando o DEGASE surge, o departamento, que antes era a FUNABEM, e surge o DEGASE, né, quando tem o concurso do DEGASE, e ele surge a partir de 94. A municipalização da medida de liberdade assistida, a medida de liberdade assistida também era estadual, né? E depois que municipalizou, tem mais ou menos uns 10 anos que isso aconteceu, que ela municipalizou, passou para o município, a LA, entendeu? Beleza. Então, o DEGASE, ele surge mais ou menos em 1990, que surge o Departamento de Ações Socioeducativas. Beleza. Então, vamos explicar. Pode contribuir bem. Se ele quiser falar aí, ele pode até colocar aí para mim que ele está assistindo. Eu pedi o pessoal do CRIAD, o Paulo. Uhum. Paulo, ele está assistindo. Paulo. Então, Paulo, ajuda a gente. Ajuda a gente aí, Paulo. O pessoal do CRIAD, do DEGASE, eu pedi para o pessoal vai participar também. Legal, que delícia, que bom. Então, a gente tem o Estatuto da Criança, para você entender aí na sua casa, né? A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a partir do Estatuto a gente tem uma série de medidas, dentre elas a gente chama aqui essa medida socioeducativa, que é uma medida que eu gostaria que a Cláudia explicasse. O que é exatamente esse nome, medida socioeducativa? E quando que se aplica isso? O que acontece? As medidas socioeducativas, elas estão elencadas no Estatuto da Criança e Adolescente, né? E a partir eu acho que foi em 2012 que o SINASE entrou uma lei, a Lei 12.594, que é o SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, chama SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, Lei 12.594. A partir de 2012, ela é de 2012, o SINASE, ele passou a regulamentar a questão da medida socioeducativa dentro do ECA, né? O ECA, o Estatuto, ele elenca todas as medidas, mas as medidas socioeducativas, especificamente, o SINASE agora, ele é que regulamenta. Então, o que é a medida socioeducativa? A medida socioeducativa, elas são sanções, né, que são judiciais, né, que são aplicadas ao adolescente em cometimento de ato infracional, né? E o que é, assim, às vezes a pessoa, ato infracional. Ato infracional, a gente pode ser análogo a crime, né? A um crime que um adolescente possa cometer, né?
Então, elas são sanções, só quem pode aplicar essa medida é o juizado, é o magistrado, é o juiz, ele que faz a aplicação dessas sanções, ele que define essas sanções, né? E aí cabe ao Estado, né, através do DEGASE, e ao município, através do CREAS, executar essas medidas, né, com acompanhamento sempre do juizado, sempre a gente fazendo o link, né, com eles, né, informando, né. A partir de nós sermos executores, mas a medida continua sempre sendo acompanhada pelo juizado. Certo, certo. Então, gente, deixa eu só aproveitar aqui. Pode vir, pode perguntar, para a gente até entender qual é o nível das pessoas que estão aqui, né, de conhecimento, para que a gente possa ou aprofundar em um determinado assunto ou em outro, ok? Então, pode chegar aqui e perguntar. Eu vou aproveitar e vou dizer para você que o Paulo deixa o seguinte recado, Paulo Fernando Ribeiro, você está ótima, Cláudia. Ele brinca aqui com você. Lidiane também, Lidiane Nunes está aqui assistindo, a Aurelina Dias Cavalcante também está aqui, e Silva também estamos assistindo. Maria Souza Rocha também, e Diva Moura acabou de também fazer um comunicado aqui com a gente. Então, boa noite, gente, vamos chegando e pode ficar à vontade para fazer as perguntas. Então, você diz, Cláudia, que a medida socioeducativa é aplicada em adolescentes, né? Qual é a idade, a faixa etária que a gente enquadra esses adolescentes aí? Que a gente diz, a né, partir de 12 anos de idade completos, né, que se chama adolescente, até 18 anos, podendo ir até os 21 anos numa excepcionalidade. Por exemplo, um adolescente está prestes a completar 18 anos, tem 17 anos e falta 10 dias para completar 18 anos. Ele cometeu um ato infracional. Aí, o juiz, ele, na excepcionalidade, essa medida pode se estender até 21 anos. Aí ele fica até 21 anos, né? Que o prazo máximo de cumprimento de medida socioeducativa são 3 anos. Não passa de 3 anos. O adolescente não pode passar o cumprimento de medida maior do que 3 anos. Entendi. Então, ele pode cumprir até 21, né? Nós já tivemos casos até no CRIAD, né? De adolescentes que evadiram, não cumpriram sua medida, ficaram em mandado de busca, né? Aí já estavam trabalhando, às vezes fazendo até faculdade, e foram apreendidos, né, em mandado de busca, retornaram para o CRIAD, e quando fizeram 21 anos, né, assinou o termo, e a gente liberou eles, né? Mas tem que cumprir, né? Até 21. Mas é cumprir o quê? Que tipo de medida geralmente ocorre? Só para a gente ter uma noção do que é que o adolescente costuma ter que fazer para poder pagar, né, por aquele ato, vamos dizer assim. Olha, depende do ato infracional. É assim que diz? É assim que diz? Pagar pelo ato? Não, porque o que acontece? Isso aí dentro do cometimento do ato. Atos graves, né, como o homicídio, né, o tráfico, né, são vários atos, lesões corporais, difamação, vários atos levam um adolescente a cometer uma medida. Ou seja, por exemplo, a gente vamos pensar para a nossa realidade. Dentro de uma escola, um adolescente agride um outro adolescente ou agride um professor. Se for levado à delegacia, instaurar-se um inquérito e virar um processo, o adolescente pode vir a cumprir uma medida socioeducativa. Não vai ser uma medida severa, pode ser uma medida mais branda, como uma prestação de serviço comunitário, como uma advertência, entendeu? Porque a medida, elas são assim, ela começa pela advertência, né, que é uma das mais brandas, ele cometeu um ato, ameaça, ameaçou outro adolescente, ou ameaçou um vizinho, né, e aí instaurou-se um inquérito, né, e vai para o judicial. Então, ele pode ser advertido em relação a essa situação. Ou ele danificou o patrimônio público ou o patrimônio, né, de alguém, e instaurou-se um inquérito, né? Ele pode ter a obrigação de reparar o dano, né? E depois tem a prestação de serviço comunitário, que também é uma medida que não é privativa, né, nem restritiva de liberdade, né? E aí depois a gente vem para as medidas privativas de liberdade, que é a internação, tá?
e a medida de restrição de liberdade, porque a semi-liberdade, que é os criados, vou falar que são os criados, eles são restritivos de liberdade. Apesar, o ECA coloca lá que é uma medida de internação com restrição. Por quê? Porque nos centros de referências dos CREADs, o adolescente, geralmente, ele fica de segunda a sexta. E ali, ele tem toda a sua prática desenvolvida, né? Ele tem que estar a parte de escolarização, a parte de profissionalização, né? Toda a parte social em relação à documentação dele civil, né? Toda a parte de se ele tiver algum problema de saúde, que necessitar de acompanhamento, é feito todo o encaminhamento dele, não só para ele, como para a família também, desmembra na família também, né? Então, ali é uma medida restritiva de liberdade, porque ele fica lá de segunda a sexta, e na sexta-feira ele retorna para sua família. Para quê? Para o convívio, porque é através desse convívio que a gente vai vendo se ele realmente vai estar apto a progredir a medida, né? Ou seja, ir para uma liberdade assistida, ou, de repente, regredir, né? Voltar para uma internação, né? Entendi. Entendeu? Tem uma pergunta aqui, a Vanério diz o seguinte, pergunta assim, ó, quais são os atos infracionais que São Gonçalo tem maiores registros, sabe dizer? Sei. Paulo me deu. Obrigada. Podia ter chamado o Paulo para compor aqui essa live. Podia, mãe. Poxa, Paulo, ele até me deu aqui, quer ver? Ele trouxe aqui. Paulo, fique à vontade, tá? Se quiser. Paulo, pode falar também. A tese de mestrado dele foi sobre isso, e a de doutorado que ele está fazendo também, entendeu? Paulo, vem conversar também com a gente gosta muito de aprender, pode vir. Aqui, enquanto você está procurando aí, está falando dos dados, vou falar quem mais está aqui com a gente, ó, Germana Reis, está dizendo aqui, boa noite, um abraço, Cláudia, dando um abraço para você, Maria das Graças de Souza Rocha também, e o Rafael Leandro da Silva Malafaia também dando boa noite. Boa noite, Rafael, tudo bem com você? Então, vamos lá. Paulo, fica à vontade, tá? Se quiser marcar, a gente adora falar, conversar. Não, e Paulo também Paulo também é pré-candidato em Rio Bonito, tá? Então, acho que vale legal a troca, entendeu? Ele é pré-candidato em Rio Bonito. Então, olha só, eu peguei os dados lá do CREAD, e assim, o maior índice é tráfico de drogas, né? No ano de 2018, nós fizemos esse levantamento em 2018, fizemos pela tese de mestrado de Paulo, né, dissertação dele, a tese dele, e em 2018, o maior índice de adolescentes de envolvimento no nosso município, primeiro vem o tráfico, né, depois vem o assalto, né, 157, né, 157, homicídios são poucos, né, são poucos, e estupro, que também apareceu também no nosso município também. Mas, assim, o maior índice realmente é tráfico de drogas e assalto, né, o artigo 33, né, e o 157, o tráfico e o assalto, são os maiores, né. E também aqui, eu posso até falar também a questão do nível de escolarização que eles colocaram aqui, né? Dos adolescentes do nosso município de Porque quando a gente faz aqui, a gente não pega até o município de São Gonçalo. Por quê? O CREAD de São Gonçalo, ele é um CREAD muito atípico. Ele recebe 5 comarcas. Ele recebe São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Magé, e algumas vezes o pessoal de Rio Bonito também vai para São Gonçalo, não vai para Caxias, porque a família acha que é mais próximo, gasta menos enquanto passagem, então prefere pedir ao juizado para botar em São Gonçalo. Então, é assim, um CREAD que recebe vários adolescentes, entendeu? De várias comarcas. Mas o grande público é São Gonçalo. O grande público é São Gonçalo, mas não dá para dizer que são todos, né? Existe uma parcela de outros municípios também. É muito pouco, né? Assim, o grande fluxo é São Gonçalo e Itaboraí. O bom é São Gonçalo e Itaboraí, né? Porque Itaboraí não tem CREAD, então vem para São Gonçalo. Entendeu? Até porque a divisa é muito próxima. Assim, eu fiquei realmente curiosa. No caso, não teria que ter em cada município?
Teria, teria. O plano do Degás é cada município ter um, sim, entendeu? Inclusive, eles estão vendo que parece que vai ter um desmembramento aí para poder acontecer isso, entendeu? O plano nacional do próprio SINASE prevê isso, entendeu? O próprio SINASE prevê isso, que cada município tem que ter, né? Tem, não Mas sei. aí a gente tem que Até ter o para seu... poder o adolescente ficar mais próximo de mais casa, né? próximo da família, isso. Porque você imagina um adolescente que vem de Magé, uma família fazendo baldeação, de Itaboraí mesmo, quem mora, né, na Itambi, quem mora longe, né? É complicado, né? Muito complicado. Deixa eu ler aqui também, porque o pessoal está participando, que bom, e aí a gente tem que valorizar isso daqui, ó. O Fernando brinca aqui, fica para próxima. Paulo Fernando, desculpa. E o Paulo Fernando também brinca aqui que você está enchendo a bola dele porque ele combinou com você antes. Brincando aqui com você. A Heloísa Souza diz aqui, ó, infelizmente, o tráfico representa para estes meninos o emprego que eles não conseguem ter pela baixa escolaridade. E a Vanelli Chaves coloca aqui, políticas públicas pensadas em conjunto para trabalhar com essas estatísticas. Muito bom, isso mesmo, Vanelli. Muito bom, não Isabela Chaves também está aqui conosco. Boa noite, Isabela, tudo bem? E a Carla Cristiane faz uma pergunta aqui, ó, para a gente poder pensar aqui. Carla Cristiane, se com 17 anos e 11 meses o adolescente matar alguém, cumpre 3 anos de privação ou é liberado? Há algum acompanhamento de suporte após a liberação, seja da privação ou restrição da liberdade? Olha só, a liberação, por exemplo, quando é internação e o adolescente não é maior de idade, não tem maior de 18 anos, geralmente, quando ele é liberado, sempre é uma progressão. O que acontece? Ele nunca é liberado direto. Da semi-liberdade, ele passa para a liberdade assistida. É muito difícil o juizado pegar um adolescente que está, a não ser nesse período de pandemia, né? Que muitos adolescentes tiveram, né? Foi uma coisa atípica que aconteceu no país inteiro, né? Então, muitos estão em casa. Mas, geralmente, o que acontece? Eles são liberados gradativamente, se chama uma progressão. Eles saem de uma internação, eles vêm para a semi-liberdade. No mínimo, o adolescente cumpre ali na semi-liberdade no CREAD de 6 a 8 meses. É onde nós vamos ficar acompanhando a família, e a família vai estar nos dando a resposta se realmente ele está mudando, se ele realmente quer mudar, se ele não está se envolvendo novamente, se ele não vai se reincidir novamente no ato infracional para progredir. Se a gente observarmos a equipe, né, tem uma equipe, né, que é composta de pedagogo, assistente social, psicólogo. Se observar que o adolescente ele não está apto para ser progredido, a gente sugestiona, a gente só pode sugestionar. A gente não pode chegar para o juiz e falar, ó, esse adolescente, ele não está apto, ele não deve sair. A gente vai sugestionar, a gente vai informar o juiz que aquele adolescente não tem condições ainda de ter uma progressão. Aí cabe o juiz, às vezes o juiz escuta, às vezes o juiz não escuta, entendeu? É isso que às vezes mesmo se o juiz escuta, se o juiz... O relatório, ele é obrigatório, né? Obrigatório. O relatório e o PIA, que agora os adolescentes, por conta do SINASE, né, que regulamenta todo adolescente, tanto da internação quanto da semi-liberdade e da liberdade assistida, tem um plano individual de atendimento, onde nós vamos trabalhando com ele desde o momento que esse plano vai acompanhando ele, né? Ele está lá na internação, começa a se montar o plano. Ele vem para a semi-liberdade, o plano vem acompanhando ele, a gente vai dando continuidade às metas que foram propostas com ele e com a família dele. Quando ele sai para a LA, esse plano tem que seguir junto com ele para poder dar continuidade nisso daí. A LA, gente, a liberdade assistida. Isso? Liberdade assistida. Isso. Certo. E quem executa é o município, tá? Certo. Aí, como é que funciona isso? O juiz executa, né? Olha só, o juiz, geralmente, assim, quando você tem um juizado, um Ministério Público, né, muito próximo, né, agora nós estamos com uma juíza e uma promotora aqui em São Gonçalo da Infância e Juventude, dentro das áreas de medida socioeducativa, ela está muito próxima do CRIAGE, entendeu? Então, ela tem ouvido, ela ouve, né?
ela escuta, ela faz parte da nossa escuta, né? Aí fica, né? Mas geralmente, assim, eles é que decidem, né? Eles é que decidem. A equipe, então, ela monta um relatório para mandar para o juiz para dizer, olha, de acordo com o nosso plano, com o plano individual que foi feito para este adolescente, ele tem progredido, ou seja, ele está conseguindo cumprir direitinho com todas as atribuições dele, ou então diz assim, não, ele precisa, né, que ser alertado, a sua família também. Quando você fala que a família, como é que funciona mais ou menos isso? Só para que a gente possa entender. O adolescente, ele comete o ato, ele vai para julgamento, o juiz determina, então, a internação, né, determina a medida socioeducativa. Tá, aí o adolescente fica de segunda a sexta no espaço de internação, e a sua família fica como? Como é que fica essa questão com a família? Como é que é tratado? A família tem atendimento psicológico, o próprio adolescente, o que é? Conta assim pra gente, o adolescente cometeu o ato infracional, né? Aí é pego pela polícia. Vai para a DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Dali, ele segue para o GCA, que é uma unidade do DEGASE que é provisório, né? Chegando lá, ele faz uma triagem. Geralmente, ele fica 5 dias ali naquela triagem. Porque, às vezes, o adolescente é apreendido e a família nem sabe. Então, quando ele chega no GC, é prendido, às vezes, no tráfico, porque muitos adolescentes, às vezes, moram numa comunidade e vai para outra. Então, a família, às vezes, nem está sabendo. E aí, quando ele chega nessas unidades, nós temos que fazer todo um trabalho, né? A equipe dessa unidade, no caso, o GCA, que é a porta de entrada lá do DEGASE, eles têm que localizar essa família, entrar em contato com essa família, informar que o adolescente chegou ali, né, para a família poder estar indo. Né? Passou esses 5 dias no GCA, ele vai agora para o Dom Bosco, que é o antigo Padre Severino, agora o nome é Dom Bosco. Ah, tá, nem sabia. Legal. Não, agora até mudou, porque nem é Dom Bosco, agora a internação provisória ficou chamando Maria Luísa. Maria Luísa foi uma colega nossa que faleceu esse ano, e o Dom Bosco se dividiu em 2, porque o Dom Bosco, o antigo Padre Severino, ele está recebendo 2 medidas juntas, internação e internação provisória. Então, dividiu, como lá é uma área muito grande, dividiu a unidade em 2, ficou uma unidade chamada de internação provisória, que o adolescente fica até 45 dias, né? Chamado Maria Luísa. Julgamento, seria isso? Esperando julgamento, isso. Entendi. Ele fica ali até 45 dias esperando julgamento, agora nessa nova unidade chamada Maria Luísa. Depois que ele é julgado, passou esses 45 dias, aí que o juiz vai decidir. Ele vai para a semi-liberdade? Ele vai para a internação? Se ele for para a internação, ele pode ir para uma das unidades do DEGASE, na própria ilha, né, que tem agora o Dom Bosco, né, a João Luiz Alves, né, ou outra próxima aonde ele mora, né, porque tem Volta Redonda agora, tem Friburgo, entendeu? Tem várias outras de internação. Cai Baixada, né, também tem. Se não, ele vem para semi-liberdade. Mas as famílias, assim, eu retornei agora para o CRIA de São Gonçalo, que eu estava no Dom Bosco na internação. Tem mais ou menos 1 mês que eu retornei. Então, essas famílias sempre acolhidas também, né? A partir do momento que o adolescente chega, há o acolhimento da família pela equipe, a equipe multidisciplinar, né? No Dom Bosco, a equipe é muito maior, porque tem psiquiatra, tem terapeuta ocupacional, tem musicoterapeuta, entendeu? A equipe é maior de internação do que a semi-liberdade, né? E aí a gente... o adolescente fica nesse espaço um bom tempo, né? Da vida dele, né? Desculpa, gente, que eu tô com uma alergia. E aí, ali, as equipes, elas acabam fazendo um encaminhamento tipo, adolescentes que não têm... Chega adolescente que, às vezes, não tem registro, entendeu? Não tem registro. Ou tem filhos, já tem filhos e não registraram os filhos, ou não tem documentação. Da unidade de internação, o adolescente tem que sair... Existe. Muito. Da unidade de internação, ele entrou pela porta da unidade de internação, ele tem que sair com toda a documentação, entendeu?
Ali ele já tem que estar preparando toda a documentação, carteira de identidade, se for CPF, se não tiver, já agindo CPF. Quem tem 18 anos já vai para o alistamento militar, as equipes já tem que fazer para o alistamento militar. Se tem filhos e não registraram os filhos, já tem parceria com os cartórios, que agenda com coisa que leva, que já vai registrar os filhos, entendeu? Então, faz todo esse aparato de documentação do adolescente, né? E ver se o adolescente tem algum tipo de problema, né? Algum tipo de problema psiquiátrico para ser acompanhado. Claro que a gente sabe que não funciona 100%, porque é um universo de poucos profissionais para uma casa muito lotada, né? Porque um lugar que a gente sabe que cabe 200 adolescentes, chega a ter 300, 400, ou seja, o trabalho não vai fluir tão bem como deveria, né? A mesma coisa é o CRIAD. O CRIAD, a lotação dele são 32 adolescentes, que é o que comporta, 32. Sim. Mas tem período que a gente chega a ter 60, 70 adolescentes. Entendeu? Então, assim, o trabalho, aí dificulta o trabalho, entendeu? Dificulta o trabalho, porque está além da capacidade. Certo. Né? É bem complicado. Nesses ambientes, então, de internação, ele tem espaço para dormir, espaço para estudar, ele tem que sair para estudar. Como é que funciona, assim, para a gente ter uma visão? Na internação, as escolas... A gente recebe muita notícia de rebelião, dessas coisas, né? Eu queria que você tocasse nesse assunto também um pouquinho. Na internação, as escolas são dentro da internação. Cada internação tem uma escola do Estado, né? Dentro do Dom Bosco é Padre Carlos Leôncio, Escola Estadual Padre Carlos Leôncio, tem a Luísa Maim. Então, dentro de cada internação, então, automaticamente, o adolescente entrou, ele já é matriculado pela própria escola, porque tem um vínculo, a escola fica lá dentro, o diretor da escola, ele entrou, ele já tem que fazer a matrícula desse adolescente, né? E, às vezes, isso causa muito transtorno, de repente, quando ele sai. Por quê? Porque quando ele faz a matrícula lá, muitas das vezes, até a família levar o histórico, levar uma declaração para dizer qual série realmente ele está, ele vai refazer uma prova de amparo, né? Então, às vezes, de repente, pela prova de amparo, às vezes ele é colocado numa série que não é compatível com o que ele realmente está, né? E muitas das vezes, às vezes você fica, porque assim, eu, como trabalhei lá dentro, você fica pedindo à família, olha, por favor, você precisa trazer, a gente precisa regularizar a situação dele dentro da escola, para colocar ele na série certa, né? E a família, às vezes, por dificuldade mesmo, não leva, né? E depois, quando ele sai para uma semi-liberdade, isso acarreta outro problema no CRIAD. Por quê? Que quando, por exemplo, nos CRIAD aqui em São Gonçalo, a família não levou. Quando ele chega no CRIAD, a gente precisa colocar ele na escola, e às vezes não está compatível a série que ele cursou lá com a série que ele está na escola, aí vai, a gente tem que fazer toda a regularização, né? Ainda bem que a gente tem uma parceria muito boa, né? A gente conseguiu montar com vocês, na época de vocês, e se manteve essa parceria com a Secretaria Municipal de Educação, as escolas do município, as diretoras, a grande maioria das diretoras, elas procuram, assim, atender o CRIAD no recebimento desses adolescentes. A gente procura, do CRIAD, colocar esses jovens mais próximo da sua casa. Por exemplo, quem mora no Jardim Catarina vai estudar nas escolas mais próximo, quem mora em Alcântara, mais próximo, né? Por quê? Porque como nós recebemos adolescentes de 5 comarcas, de 5 municípios diferentes, a gente prioriza colocar os adolescentes de outros municípios nas escolas mais em torno do CRIAD, né? Porque eles não conhecem o município. Então, até para não correr risco, a gente prefere colocar, né, que é o CRIAD na Estrela do Norte. Então, às vezes, a gente até sobrecarrega Castelo Branco, Luiz Gonzaga e Mana Júnior, que são as escolas que são mais sobrecarregadas ali no entorno, por conta desses meninos, né, de Itaboraí, de Tanguá, Magé, né, a gente sempre aloca esses nessas escolas. E os outros não, os outros vão estudar no Jockey, estudam no Santa Luzia. E quando acontece essas situações assim de rebelião, por que geralmente acontece isso que a gente vê noticiado? Você poderia falar Olha só. Você colocou a educação, que eu acho que isso já é um indicativo, né? A última rebelião que teve agora nessa unidade, eu ainda estava lotada no Dom Bosco, né?
E, assim, adolescente, a gente sabe que o adolescente, por característica só, quando eles estão juntos, eles acabam não pensando nas consequências, né? E a última rebelião que teve, que foi agora por conta da pandemia, né? Houve o decreto do governador suspendendo, tá, as visitas, né, por conta da pandemia, né? Todos os presídios, tanto penitenciário como os socioeducativos, as visitas foram suspensas, porque não comporta. Vamos supor, pelo risco. Você tem 300 meninos acautelados. A visita são 2 pessoas por família. Se entrarem mais 2 pessoas, são 600 pessoas, ou seja, quase 1.000 pessoas lá dentro. Então, pelo risco, entendeu? As visitas foram suspensas. E mesmo assim, assim, eu posso falar porque eu estava presente nesse período, foi conversado com os adolescentes, foi explanado, foi colocado sobre a questão da pandemia, foi passado vídeos, foi chamado para grupos, né, o pessoal de terapia ocupacional e o pessoal da psicologia, do Serviço Social e Psicologia, fez um trabalho lá dentro sobre isso, fazendo grupo com os adolescentes para informar sobre isso, falando sobre o decreto, né? E ficou acordado que as famílias poderiam levar os pertences. O que são os pertences? Os pertences são sabonete, desodorante, no dia da visita, eles sempre entram com um refrigerante de 600, um biscoito que eles podem comer junto, né? Um cobertor que ele precise, uniforme não, mas um sabonete, um desodorante, uma pasta de dente, uma escova, um chinelo que eles precisem. E isso foi feito, só que as famílias não conseguiram chegar, porque não tinha ônibus. Entendeu? Entendi. Porque foi naquele período que teve o lockdown. Não tinha visita. Entendeu? Não tinha visita, não tinha ônibus, e aí estourou essa rebelião. Mas a rebelião acontece por várias, né? Eu já estou 20 anos no Degás, já foram várias rebeliões, né? E geralmente, às vezes, é por superlotação mesmo, né? Por má condições da parte física. Apesar de hoje, o Dom Bosco tá bem melhor, né? Do que há 20 anos atrás. Eu entrei lá, voltei lá, retornei há 8 meses lá, assim, ainda está assim, bem melhor de se trabalhar, as galerias estão bem melhores de se trabalhar, entendeu? E está procurando não ficar muito cheio, né? Dividiu até a unidade para não ficar muito cheio. Há bastante tempo que a gente não vinha tendo rebelião, pelo que, assim, eu não estava acompanhando, mas o pessoal falou, tem bastante tempo, né? Foi atípica essa rebelião, né? Mas a rebelião tem N fatores, né? Às vezes um estopim, uma fala de um adolescente com a gente, ou para um próprio colega, ou por conta de facções, entendeu? De facções ali, né, acontecendo, de ter gente de uma facção, de outra. Apesar de ser separado, mas às vezes, por exemplo, tem adolescentes que não têm facção. Às vezes o adolescente entrou lá por um problema estava junto com um colega e foi apreendido no furto ou no roubo. Só que ele não tem facção. Ele não é do tráfico. Mas ele mora num lugar que diz que é de facção. E aí? Entendeu? Entendi. Fica complicado para ele, entendeu? Mas ele não tem facção. Deixa eu colocar aqui algumas perguntas que surgiram aqui, ó. Carla Cristiane, as famílias de baixa renda recebem ajuda na passagem para visitar o adolescente ou a adolescente no CRIAD? Não recebem. Não tem nenhum tipo de ajuda. Quer dizer, tem que ter mesmo espaço para eles no seu município, né? Na sua cidade, no seu município, porque não tem. Realmente tem famílias que chegam a gastar muito dinheiro, né? Nós tínhamos família que vinha, às vezes teve uma família que a família era de São Gonçalo, mas tinha mudado para Friburgo, mas o menino cometeu o ato aqui, então teve que cumprir aqui. Então, a família gastava muito dinheiro, até por conta de que no final de semana tinha que vir na sexta buscar o adolescente e na segunda tinha que trazer o adolescente. E não tem essa ajuda de custo, entendeu? Entendi. Aqui, a Mariana está dando boa noite aqui para a gente. Altair Chaves faz uma pergunta aqui também, ó. Tem estatísticas de adolescentes que evoluíram positivamente, progrediram? Eles são a maioria ou a maioria não se ressocializa? Olha só, nós temos no Degase um departamento que ele trabalha com egressos, né? São adolescentes que já saíram do sistema,
E que é acompanhado. Existe sim, eu não sei, eu não posso falar porque eu não sei da estatística, mas existe essa estatística sim. Existe um departamento que é até comandado pela Nina, que é uma colega nossa que é assistente social, e ela trabalha com egressos, entendeu? E eles fazem todo esse mapeamento quando o adolescente sai, quando ele está de maior, se está na faculdade, se não está, se está trabalhando. Tem sim, tem uma estatística sim. Né? Uma outra pergunta a Cláudia Cristiane lembra que você acabou que não falou dos níveis de escolaridade, né, do CRIAD São Gonçalo, dos adolescentes. Isso. A grande maioria é sexto ano, entendeu? O sexto ano são a grande maioria Nós estamos com... que eu peguei aqui de Paulo, de 2018, entendeu? Ele colocou de um mês só, mas ele colocou assim, ele fez um gráfico aqui, que no ano de 2000, ele botou até vários gráficos, no ano de 2014, durante um ano inteiro no CRIAD São Gonçalo, que passaram adolescente, 151 adolescentes, eles estavam no sexto ano. 92 adolescentes no sétimo ano. Isso entendeu? de 2014. Atualmente você tem, não? Não, de 2018. 18. Tem idade. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque eu me lembro que eu assisti uma palestra lá no CRIAD, eu fui, né? Isso. Mais ou menos no ano de 2014, 2015, e era esse o número mesmo o número não, o ano de escolaridade. Inclusive, eu cheguei a fazer uma discussão lá na equipe de subsecretaria, eu falei, gente, olha o indicativo que o pedagogo lá do CRIAD traz para a gente, né? O que a gente tem? A gente tem, então, o sexto ano, que é o momento que o aluno sai dos anos iniciais, onde ele tem um único professor, né, um ritmo de escola diferente, e aí quando ele chega no segundo segmento, no ensino fundamental 2, ele começa a ter uma série de professores, começa a ter uma série de reprovações, porque na estatística me chamou muita atenção quando ele apresentou, porque começa a reprovação. O número de reprovação já começa a aumentar. E aí a idade vai ficando distorcida e automaticamente a gente começa a ver esse número também aumentando nos atos infracionais, infelizmente. Então, foi uma coisa que me chamou muita atenção na época. Então, por isso que, assim, a minha pergunta 2014 era assim, 2018 continua assim? Não, em 2018 continua, porque aí ele fez no mês de outubro de 2018, ele fez um levantamento do mês de outubro de 2018. No mês de outubro de 2018, pela quantitativa de adolescentes que estavam no CRIAD, por exemplo, no sexto ano nós tínhamos 12 adolescentes. No sétimo ano, 12 adolescentes também, sexto e sétimo, geralmente é sexto e sétimo. Já no oitavo, 10 adolescentes, no nono, 8 adolescentes, no primeiro ano do ensino médio, 8 adolescentes. Teve um grande avanço também no ensino médio. Nós recebemos, eu me lembro que em 2018 eu estava no CRIAD ainda, nós tivemos muitos adolescentes no ensino médio, fazendo Enem e tudo, entendeu? Fazendo Enem e tudo, participando. Então, em outubro de 2018, no primeiro ano do ensino médio tinha 8, no segundo ano tinha 2 adolescentes, no terceiro tinha 1 adolescente. Ou seja, mas o grande boom mesmo é o sexto e o sétimo ano. É o sexto e o sétimo. Muito pouco entra sem ser alfabetizado. Às vezes até acontece com dificuldades. É alfabetizado, mas ainda apresenta muitas dificuldades. Mas é pouco. Geralmente é o sexto e o sétimo ano. Sim, a grande maioria. Sim. Só que é tipo atípico, né? Porque de 2018 nós percebemos que muitos adolescentes no ensino médio estavam entrando no ensino médio. Entendeu? Seu telefone tocou, né? Aí sua voz fica mais baixa. Fala, Oi? Oi, agora... Fica calma, Cláudia. Fica calma. Cláudia, foi? Tudo bem? Oi, foi. Tranquilo, fica tranquilo. Oi. Tá me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Minha filha ligou na hora. Aí, tá ligando. Fica tranquilo. Ô, filha, não liga agora não, filha, senão você deixa a Cláudia nervosa. Eu falei pra ela que eu estaria na live. Fica calma, fica tranquila. Ai, droga. Deixa você se acalmar aí, tá bom? Gente, enquanto... Tá, fica tranquila. Se quiser atendê-la para dizer que você está na live e depois voltar, é só você clicar no link de novo. Maria Eduarda.
numa live, eu tô numa live, desliga aí. Enquanto isso, gente, olha, eu lembro você que a gente está pelo YouTube, que a gente conta com a sua inscrição. Pode voltar. Pode voltar? Nós Pode. estamos, tá bom, nós estamos com 420 inscritos, a gente pede que você se inscreva nesse canal. Por que a gente quer que você se inscreva? Porque a gente está tendo live todos os dias, praticamente, então tem assuntos muito bacanas, muito relevantes, ela acabou caindo. E que é importante a gente estar discutindo, lembrando que a gente está falando muito, né, e mais intensamente no município de São Gonçalo, mas que não quer dizer que a gente não trate também de outros municípios, de outras situações, porque a gente está aqui nesse espaço do Conversa com ela para aprender e para alargar cada vez mais as nossas ações de conhecimento e de políticas públicas, ok? Então, é importante que você se inscreva no nosso canal. Beleza? Tá aqui conosco de novo? Então, deixa eu te falar uma coisa assim que eu fico pensando e que eu me lembro que a gente fez uma reflexão na época sobre isso. Quando você fala que o número diminui no 8º e no 9º ano, é uma realidade também para a gente nas escolas. Por quê? O 8º e 9º ano, as turmas de 8º e 9º ano, geralmente são menores. Se você tem numa escola, assim, 4 turmas de 6º e 7º ano, quando você chega no 8º e no 9º, você fica com 2 turmas, é uma coisa assim absurda que você consegue perceber de número de crianças, né, de adolescentes, né, que eu digo, que abandonam a escola, que evadem, e que com isso a gente não tem uma progressão na escolaridade. Quando você me traz o dado também do ensino médio, me remete a um outro pensamento, que é o pensamento de que o aluno, né, do que aquele adolescente conseguiu chegar, avançar a uma escolaridade mais, né, do que a maioria, mas que mesmo assim ele acabou se envolvendo num ato infracional, que é uma pena, né, porque ele tem uma possibilidade de progressão na sua escolaridade bem maior do que aquele que acabou no 6º, no 7º ano cometendo o ato infracional, algum ato infracional. Deixa eu falar um pouquinho aqui das pessoas que estão conosco. A Tânia Gonçalves está dizendo aqui, oi, Cláudia. A Ana Cristina Pedro Brito, boa noite. Se o adolescente... Tânia trabalha comigo também. Ana? A Tânia. A Tânia, assistente social do CRIAD. A Tânia Gonçalves, tá. É porque eu ia brincar aqui, porque a Ana, toda vez que eu leio o sobrenome de Ana, eu fico num trava-língua, porque assim, a Ana Cristina Pedro Brito. Então, eu tenho o maior cuidado na hora de ler Pedro Brito, para não me confundir na hora da leitura. Ela diz aqui, ó, boa noite. Se o adolescente não tiver família para ir nos finais de semana, ele vai para abrigos de adolescentes, nesses finais de semana, ou fica lá no CRIAD? Ela continua assim, eu não concordo que eles vá para os abrigos se não tiver família, pois os meninos abrigados têm uma rotina e estão ali para ser protegidos. Agora, os do CRIAD, pelo que sei, estão cumprindo medidas por algum ato infracional que cometeram. O que você me diz sobre isso? Bacana, ela traz aqui. Olha só, isso daí é uma questão do juizado. Se o adolescente não tem família, porque ele não está em internação, né? Ele está em semi-liberdade. Então, ele precisa sair. Então, por isso que ele tem que ir, se ele não tem família, ou se ele corre risco na comunidade que ele está, que a família não possa pegar, ele tem que ser abrigado, entendeu? Ele tem que ser abrigado. Quando ele sai no fim de semana, é porque ele está na SEMI, ele não está na internação total, é isso? Isso, ele está na restrição. Porque, na realidade, a semi-liberdade é uma restrição de liberdade. Ele fica conosco de segunda a sexta. No final de semana, ele tem que ir para a família. Se a família não pode, ou ele não tem, como já aconteceu no CRIAD, nós temos que abrigá-lo, porque ali não é uma instituição de internação. Então, a gente tem que abrigar para o abrigo estar junto, para depois a gente estar vendo o que nós vamos estar junto com o abrigo, como já aconteceu, né? Da Tânia, da Patrícia, que são assistentes sociais, e a psicóloga, fazer esse link com o abrigo, para depois até conseguir um local onde o adolescente, né, que tem 13, 14 anos, pudesse ficar tipo orfanato, né, para poder estar fazendo isso. Mas ele não pode ficar na unidade de semi-liberdade, porque não é internação. Então, tem que abrigar. Entendeu? Agora, uma coisa que eu coloco é o seguinte, as pessoas rotulam muito os adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa.
O único problema que eu sempre falo, até nas escolas, é o seguinte, os meninos, eles estão naquele momento cumprindo a medida, né? Eles não são infratores o tempo todo. Quando eles estão ali cumprindo, eles estão pagando pelo erro que ele cometeu. Agora, tem muitos jovens, até dentro da nossa escola, tem muitos adolescentes que estão no ato infracional, que estão cometendo, só não foram pegos. No CRIAD, não, eles já foram pegos. Então, a gente vê que tem um preconceito. Os adolescentes são do CRIAD, estão cumprindo medida, entendeu? Mas, às vezes, o que acontece? Nós temos até no nosso entorno, próximo a gente, adolescentes que estão em cometimento de ato infracional, a todo momento. Então, não foram ainda pegos para fazer o cumprimento da medida socioeducativa, mas estão em ato infracional. E os adolescentes do CRIAD, eles são muito assim, rotulados, né? Sofrem muito preconceito com isso, né? Quando eles estão apreendidos. O que dificulta mais ainda, né, a inserção na sociedade, né? Imagino eu. Se você começa a ter já aquele rótulo, é igual, né? Você fica... Qualquer rótulo que coloque na pessoa, aquilo inibe para que ela tenha uma articulação melhor com a sociedade, né? Ela fica com receio de Quando a gente tenta articular com as empresas do município para o jovem aprendiz, para eles, é uma resistência muito grande, entendeu? Muito grande das próprias parcerias, entendeu? Para poder estar colocando esses meninos. E, às vezes, é uma oportunidade ímpar na vida desse adolescente. Porque talvez a única oportunidade ali dele sair naquele momento, né, e ter uma outra visão de mundo, ampliar o seu mundo, porque assim, a gente precisa também pensar que às vezes o ato infracional ele é cometido porque ele está ali no meio de um grupo de pessoas que acabaram induzindo, que acabaram levando, né, ou ele está vendo aquilo como normal, como comum. Às vezes a gente acha que ele teria que ter o conhecimento de que aquilo é um erro, mas nem sempre ele tem conhecimento de que aquilo é um erro. E ele só descobre isso mais na frente. Então, por quê? Porque já foi abusado desde criança, né? Ou porque já via seus pais usando drogas ou traficando, pais, tios, etc. Então, ele acha que aquilo é um ato comum, normal. É comum à sua comunidade. E depois, quando ele tem a oportunidade de ir para uma medida socioeducativa, ele começa a descobrir que aquilo é um ato infracional, que não é bom, que ele tem outras possibilidades, que tem outras perspectivas, outras oportunidades na vida dele. Então, precisamos oportunizar isso, oportuniza. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. O Carlos T. também está aqui assistindo. Isabela Chaves faz a seguinte pergunta: o que é permitido para eles fazerem lá dentro? Eles possuem acesso à internet, possuem esporte, jogos, qual é a rotina deles? Olha só, nas unidades, não, eles têm acesso à internet. Agora o CRIAD está sem um programa de informática, ele tem cursos de informática. Lá dentro é permitido ter curso, ter a questão da parte religiosa, né? Qualquer religião pode estar entrando dentro das unidades do DEGASE para estar proferindo a palavra, né? Espírita, evangélicas, católica, passa por uma triagem e pode ter, né? Tem um curso, nós tínhamos a parceria com um projeto, esqueci o nome, um projeto sobre esporte, onde eles tinham futebol, handebol, jiu-jitsu, vôlei, basquete, né? E eles saem também para fazer os cursos fora, porque a semi-liberdade, a gente tem que preconizar que eles não têm que ficar ali dentro preso. A gente tem que colocar eles para estar fora, para estar monitorando como vai ser esse convívio, esse retorno com eles, entendeu? Então, a gente procura o máximo colocar fora. Então, o município tem que ser os nossos parceiros para curso, para estar inserindo eles. Então, é escola, é curso profissionalizante. A gente sempre procura a FIA, né, lá em cima, em Vista Alegre, para botar eles no cursos do SESC, Senat, do Senai, para poder estar fazendo parceria com o Senai, entendeu? Para os cursos. Mas ali dentro, quando eles estão ali dentro, agora não está tendo por conta da pandemia. Tem grupos, né, que trabalham a questão da religião
e a questão da esporte, cultura e lazer, né? A gente tem uma parceria muito legal com o SESC, né? Aí o São Gonçalo tem uma parceria com o SESC, que é todas as atividades que o SESC fazem a nível culturais, né, esportiva, eles sempre inseriam os nossos adolescentes, davam vaga para os nossos adolescentes, né, para eles poderem estar participando. Eles fizeram serigrafia no SESC, fizeram curso de fotografia no SESC, então o SESC tem uma parceria boa conosco. Então é isso que tem que acontecer na Semi-Liberdade, a parceria da comunidade, do município, né, é políticas públicas, porque os adolescentes é do nosso município. Então ali não é para eles ficarem, eles têm que ficar ali dentro presos, não. O pensamento é o contrário, eles têm que estar fora, eles têm que estar na escola, fazendo, se puder, só voltar ao CRIAD à noite para dormir. E a gente fazendo esse monitoramento, tá no curso, do curso vai para a escola, da escola vai para outro curso, entendeu? Fazendo essa triagem. Só te dar uma forcinha aqui, a Tânia Gonçalves, na verdade, que dá essa forcinha, ela diz que é esporte e cidadania. Isso, o grupo. Aqui, esporte e cidadania. Uma outra questão é assim, eles têm essa saída deles é monitorada, como você disse. Então, é monitorada, eu me lembro muito da gente, né, fazendo nas escolas, né, assina quando ele entra, assina quando ele sai, é isso, né? Nesse sentido. Aí o que acontece? Como nós trabalhamos num município que é muito grande, tem várias escolas e são muitos adolescentes, a gente procura distribuir esse adolescente pelas escolas, né? Então, quando o adolescente vai para a escola e faz a matrícula, sempre com contato da equipe técnica, né? Em especial o pedagogo, mas toda a equipe se envolve. O serviço social se envolve, a psicologia se envolve, todos se envolvem. Mas, em especial, é atribuição do pedagogo fazer a matrícula. E a gente sempre conversa com a diretora que deixa o telefone, deixa o contato, que qualquer problema é para ligar. O problema não pode ficar na escola. Se o adolescente começar a dar problema na escola, tem que fazer o contato. Por quê? Porque apesar dele estar na escola, apesar dele estar cautelado, a família também faz parte. Né? Acontecia muito no Castelo Branco isso e também no Luiz Gonzaga. O adolescente começava a dar problemas, o que nós fazíamos? A gente já marcava uma reunião com a família, com a escola e nós, e o adolescente. E aí a gente vamos sentar para ver o que está acontecendo, entendeu? Para poder fazer esse acompanhamento e ele entender, você está cumprindo uma medida, você tem umas metas, né? E você está sendo ali acompanhado realmente, entendeu? Tá todo mundo de olho em você, meio que assim, né? Tá todo mundo de olho em você, é a oportunidade que você está tendo, né? Aqui, vamos aqui pegar algumas falas aqui do YouTube. Carla Cristiane diz assim, preciso dizer que só tenho elogios à equipe do CRIAD de São Gonçalo. Legal. Obrigada. É uma equipe muito boa, o pessoal é muito parceiro mesmo. A Graciane Cunha diz assim, o tráfico de drogas é um ato infracional, mas também uma violação de direito, pois é uma das piores formas de trabalho infantil, de acordo pela Organização Internacional de Trabalho. Acho que é isso, né? OIT. Né? OIT, Organização Internacional de Trabalho. Isso. Ela acrescenta aqui, muito boa. Tem que ter políticas públicas, foi o que Vanelli falou lá na frente e o que o Dimas vem falando. Tem que pegar essa juventude e ter questão da políticas públicas para trabalhar a juventude, ou seja, cultura, esporte, lazer, profissionalização. Não tem que ser quando o adolescente já está aprendido, tem que ser lá na escola, começando lá, escola integral, né, para a gente sentir um reflexo daqui uns 10 anos. Sim. É dar continuidade a isso, né? Aqui, a Carla Cristiane. Cláudia, você sabe dizer se esses adolescentes, quando apreendidos, estavam em situação de evasão escolar ou se tinham frequência ativa nas escolas? Você tem essa informação? Olha, a grande maioria estão em situação de evasão escolar. Eles voltam a ser rematriculados quando entram no CREAD. Eu posso dizer que, 90% está em evasão escolar, entendeu? 90% está em evasão escolar. Aí, quando chega no CREAD, é apreendido que a gente faz esse retorno. Que aí dá essa discrepância, né, de você não saber direito onde ele está. Não, quando você diz, e ainda é mais grave quando você diz que existe ainda adolescentes que não tem nem registro, que já teve filho que não registrou, né? Então é assim, é uma coisa, se ele não tem registro, ele foi para a escola, né? Ainda tem isso, né? Não tem nem registro, não tem cidadania, não tem nada, né?
Vamos lá, a gente tem aqui a Karine dizendo também, ó, Karine Alves dizendo, querida Cláudia, excelente trabalho, te elogiando aqui, a Karine. Ah, Karine, eu trabalhei com ela no projeto do SESI. Ah, legal, legal. A Vanelli Chaves faz uma outra pergunta aqui. Como está a situação desses meninos, né, e meninas, nesse momento em relação à pandemia? A Silma Adriana também chegou aqui, Silma Adriana Rodrigues, eu cheguei. Fala um pouquinho, nesse momento agora de pandemia, como é que eles estão, né? Você chegou conforme orientação do decreto do governador do estado, né? As visitas foram suspensas na unidade de internação. Os adolescentes que estavam na unidade de internação com um ato infracional em potencial menor foram liberados para as famílias, assinando um termo. E todos os adolescentes dos CREADs de todo o estado do Rio de Janeiro estão com suas famílias sendo monitoradas pelo CREADs. Como assim monitoradas? Toda semana a equipe entra em contato com a família, né? Pergunta se está tendo algum problema, pergunta se o adolescente está realmente cumprindo, se está ficando em casa, se eles estão precisando de algum suporte na questão de saúde, né? Na questão da escola, a gente tem até o problema, né, de cada um estar numa escola, questão remota. Pergunta, e o Degase disponibilizou uma excelente, né, eu posso até falar as meninas também, que a gente ficou surpresa, uma maravilhosa cesta básica para todos os adolescentes, né, durante todo mês, né, está chegando uma cesta básica para todos os adolescentes da unidade, nesse período. Está com previsão de retorno para 5 de agosto agora, de todos os adolescentes. Está em discussão com o Ministério Público, tá? E a juíza da capital, doutora Juliana Gliotti, porque ela quer que todos os adolescentes dos CREADs do estado do Rio de Janeiro, que ela que responde pela semi-liberdade toda do estado do Rio de Janeiro, retornem para os CREADs, né? Então, o Degase está elaborando vários documentos com a equipe para dar conta sobre isso, né? Porque quando a escola voltar, a gente acredita que seria o ideal, porque aí o adolescente teria esse trâmite de estar saindo para a escola. Fora disso, eu acho complicado os adolescentes ficarem confinados, por quê? Porque não vai poder ter visita, não vai poder ter atividade externa, de pessoas externas, né? Junto dos adolescentes lá. Então, vai ficar complicado. E nem eles podem ficar saindo e voltando também, no caso da... Não pode, entendeu? Então, no momento, a gente não tem uma definição. Até a presente data, todos os adolescentes estão em casa. A partir do dia 5 é que nós vamos saber realmente o que vai acontecer, se eles vão retornar ou não. Mas o Degase, o Estado, vem dando cesta básica para essas famílias dos adolescentes que estão em casa. Sim, sim. Uma outra questão aqui, a Cláudia, na verdade, a Cláudia Paixão já vem falando há algum tempo aqui, eu acabei perdendo a informação dela. Primeiro, Cláudia Paixão diz assim, oi, minha amiga linda, e mais embaixo aqui ela diz, oi, minha amiga linda, excelente, está te elogiando aqui. A Tânia Gonçalves também diz assim, super Cláudia, excelente pedagoga, está aqui destacando. Deixa eu te perguntar agora, eu acho que essa questão, assim, para mim é muito importante, né, em relação, não que as outras não sejam, mas o que eu quero dizer? Assim, eu percebo que as escolas, além dessa questão da dificuldade, né, de receber, ou às vezes coloca, não é as escolas, né, algumas pessoas colocam rótulos, né, ou querem saber, eu me lembro de perguntas do tipo, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como é que isso se dá dentro do ambiente escolar, do tipo assim, não, mas se ele está cumprindo medida socioeducativa, eu quero saber qual foi o crime que ele cometeu. Então, eu tive alguns momentos em que os professores queriam saber o que o aluno, né, o que aquele aluno, por que aquele aluno estava naquela medida socioeducativa. O que você tem a dizer sobre isso, né? Olha só, o processo do adolescente, sempre, por ele ser menor de idade, sempre corre em segredo. Então, até a equipe técnica, até nós que somos da equipe técnica, claro que a gente sabe qual foi o crime que ele aconteceu, mas a gente não tem até na íntegra todo o processo dele, né, de como se deu tudo isso. A gente sabe o que ele cometeu, o que ele falou, e às vezes o que ele fala, mas é sigiloso, né, então a gente não expõe ao adolescente o ato que ele cometeu, entendeu?
Sim, mas você assim, essa forma de falar, né, é uma forma de dizer assim, eu quero saber porque senão eu não vou querer, medo, né? talvez, com medo, eu não vou querer que ele esteja na minha sala, não é mais ou menos isso assim? A gente, a gente acaba percebendo que tem realmente um medo muito grande de pegar esses adolescentes, né, de ter esses adolescentes na sua sala, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, é para ter medo, não é? Você que está lá, você lida com eles direto, independente eu posso falar, eu que estou lá, e assim, eu estou lá e estou no município também, então eu estou nas escolas, entendeu? E eu fiquei como orientadora educacional do Guaxindiba durante 18 anos, então Guaxindiba, a gente sabe que é um local, né, que hoje em dia tem um grande alto índice de violência, de tráfico, de tudo. E tem muitos adolescentes lá que são envolvidos. Então, eu sempre falo, o meu discurso na escola é o seguinte, eu falei, são gente... envolvidos, que você diz, envolvidos com tráfico, né? Com tráfico, às vezes com roubos, que a gente até sabe, só não foram apreendidos, né? Sim. Mas a gente sabe que tem. Então, eu falo assim, quando o adolescente está apreendido, é muito mais fácil rotular. Eu acho que não tem medo, porque dentro do nosso contexto escolar, a gente já tem muitos jovens nossos que estão envolvidos. A gente tem que conhecer para poder acolher e trazer esse jovem para junto da gente. Que às vezes ele só quer ser ouvido. Ele só quer ser ouvido. Porque quando o adolescente sai do CRIAD, muitas vezes, às vezes no Castelo Luiz Gonzaga, ele sempre fala, Cláudia, que eles chegam aqui, dizem que fizeram isso, que fizeram aquilo, fizeram não sei o quê, contam várias histórias. Aí a gente sempre orienta o seguinte, olha só, pega esse adolescente, pega o grupo de orientação educacional e chama para conversar. Vai num bate-papo com ele, que você vai ver que você vai desarmar ele, e você vai ver que isso é uma autodefesa dele, para ele chegar para mostrar que ele é... E que não, às vezes, não é nada disso. Entendeu? E que não é nada disso. Que não precisa, assim... Eu sei que tem receio, porque a gente está vivendo num mundo de violência, entendeu? A gente está vivendo realmente num mundo de violência. A gente está dentro das escolas, a gente acompanha muitas violências que acontecem de alunos dentro de escola, né? Então, as pessoas realmente têm que ter medo. Mas, assim, se perceber que o adolescente está cumprindo medida, está apresentando problema, gente, liga para a unidade, liga para o pedagogo, liga para o diretor. O nosso diretor aqui do CRIAD, ele é super receptivo, entendeu? Muitas das vezes, ele que ia para a porta do Castelo Branco aguardar os garotos quando eles chegavam tarde, entendeu? Ficava lá na porta, lá, esperando quando os garotos chegavam, ele já brigava com os meninos, entendeu? Falando, então... assim, é complicado porque eu entendo as pessoas terem medo, por conta dessa violência toda que a gente está vivendo, entendeu? Mas eu vejo assim, foi o que eu estou falando, hoje dentro das nossas escolas, a gente tem vários nossos alunos, né, adolescentes, que estão com problemas. E aí o que a gente tem que fazer? A gente não tem que acolher, conversar, mostrar, procurar de uma forma, né, que você não vá se expor, que tem que ter, assim, lá no Guaxindiba o pessoal até falava, Cláudia é o sargentão, e todo mundo lá dentro sabia que eu trabalhava no Degase, que eu trabalhava com unidade, mas mesmo assim os meninos me respeitavam. Porque quando eu chamava eles para conversar, mesmo quem estava lá, que era acautelado, e quem não estava, né, que estava envolvido, eu chamava no linguajar, eu mostrava tudo para ele, eu falava sobre medida socioeducativa, eu mostrava tudo que poderia acontecer para ele, eu mostrava as perspectivas de bom e de ruim, né, que ele pode seguir. Então, assim, eu acho que não tem que ter medo, não. Eu acho que tem que ter muito medo dos adolescentes que são do CREAD. Por quê? Porque tem um respaldo de uma equipe toda por trás. Entendeu? Tem um respaldo de uma equipe toda por trás, entendeu? O adolescente ele vem com o respaldo dessa equipe, do juizado, ele está cumprindo medida, entendeu? Certo. Então, a escola não tem que ter medo, não. Pode confiar, porque tem um respaldo da equipe. Isso aí. Rubeni Rocha, muito boa live, parabéns. E a Silma Adriana diz aqui, ó, quando trabalhei com o ProJovem, tive um aluno com cumprindo, né, medida socioeducativa, e foi muito difícil trabalhar, pois havia muita discriminação por parte de alguns colegas. O acolhimento com amor funcionou naquele período, ela destaca aqui. Acho que a questão aqui, quando ela diz o amor, né, é bem bacana, né, de a gente conseguir perceber que é um indivíduo, né, com todas as suas subjetividades, com todas as suas dificuldades, com todas as a falta de oportunidade. E aí eu queria, então, que a gente fosse caminhando aqui para o fim da nossa live, que você deixasse uma mensagem
Olha só, é que eu sempre falo, o adolescente, ele está cumprindo medida socioeducativa, ele está infrator naquele período. A partir do momento que ele acabou de cumprir, ele não é mais, entendeu? Então, as pessoas rotulam muito isso, como a colega falou, né, que no Projovem, que ela sentiu dificuldade. Isso eu vejo que, às vezes, os adolescentes, muitas vezes, eles chegam no CREAD falando, não vou voltar mais para aquela escola lá, não, ninguém me dá atenção, ninguém fala comigo, não querem emprestar o caderno, não querem me dar uma folha, entendeu? E aí a gente tem que, às vezes, fazer aquela intervenção, de ligar, de pedir, né? Porque como a lei permite que eles sejam matriculados durante todo o período do ano letivo. Então, a lei permite isso, tem uma lei. Em qualquer período ele pode entrar na escola, é isso que você está falando. Qualquer período ele pode entrar na escola. Então, às vezes, o que acontece? A aula começou lá em fevereiro, o garoto chegou em maio, lógico que ele vai estar defasado. Então, ele vai estar deslocado da turma, né, e a nível de conteúdo. E, às vezes, não tem aquele carinho, aquela reciprocidade de estar acolhendo ele ali naquele momento. E isso já faz com ele também, já fica também sem querer ir, entendeu? Então, ele já não tinha uma rotina de escola, né? Que é bom a gente falar. Já não tinha uma rotina de escola. Não tinha. Já não era hábito dele estar indo lá e ficando naquele espaço escolar, dividindo as coisas, ouvindo alguém falando, né? Alguém ministrando uma aula. E ainda por cima, já chega sem entender o que está passando, né? Até ele ser integrado, até ele ser acolhido, isso dá um distanciamento. Então, é natural que ele tenha um pouco de rejeição, que ele tenha um comportamento de, não quero ficar lá e tal, eu tenho que ir mesmo, mas tem que ir, e a equipe está lá fazendo com que ele entenda isso, e é bom que esteja trabalhando em parceria com a escola, para que a escola também faça com que esse processo de adaptação a essa nova rotina fique mais suave possível, né? Aqui nós temos uma outra pergunta sobre o tempo da FUNABEM. Sei as diferenças históricas que separam o DEGASE. O que poderia ser dito aos mais experientes, né, sobre essa diferença? Pois muito ainda tem uma visão negativa, ainda, né, com aquela visão de menor infrator. E esse é o marco, né, que é bacana, muito bom. Obrigada, Altair. Muito obrigada. Fala aí, então. Oi? Pode falar. Gostei do posicionamento dele, né? Dessa diferença, da gente conseguir mostrar para as pessoas. Hoje em dia, né? Eu acho o seguinte, a garantia de direito desses adolescentes, com o Estatuto da Criança e o Adolescente, né? Eles trouxe para isso, a diferença da FUNABEM foi o Estatuto. O Estatuto, eu digo, a gente sempre fala, o Estatuto, ele é uma lei maravilhosa. Se realmente ele for aplicado. É uma lei muito boa, se ele for realmente aplicado na íntegra. E eu acho que essa garantia de direito que trouxe o Estatuto, que é a diferença da FUNABEM, que lá atrás não tinha essas garantias de direito. A gente sabe que passa por políticas públicas. A lei preconiza isso, garantias de saúde, educação, profissionalização, né, cultura, esporte, lazer, para o adolescente, independente de estar cumprindo medidas socioeducativas ou não, né? O SINASE, e que ele regulamenta as medidas socioeducativas, ele coloca essas leis do ECA, né? Ele pega as leis do ECA, né? De garantia de direito, entra por isso também. Então, eu acho que a diferença da FUNABEM e do coisa é isso, é a garantia de direito desse adolescente, né? De fazer a mudança disso daí e fazer políticas públicas para que isso aconteça, e fazer projetos para que isso aconteça. Porque é o que eu sempre falo, os adolescentes, eles são munícipes. Eles não caíram de paraquedas de algum lugar, não. Eles são do município. Responsabilidade. Então, se eles chegaram com 13, 14 anos, aonde estavam esses adolescentes na escola, gente? Eles estavam aqui no município, na escola, em algum lugar. Então, eles são munícipes. Então, a gente tem que começar a pensar em trazer proposta de projetos para estar modificando isso daí, entendeu? Dentro da escola, na comunidade. São as questões que você elenca aí de políticas públicas para que a gente possa evitar, né, o máximo de políticas públicas possível para que evite que ele chegue a um ato infracional, para que ele chegue, de repente, numa medida socioeducativa futuramente. É o quê? É você cuidar da criança desde
que ela, desde a gestação, né? O marco do estatuto é exatamente esse. Ele considera desde a gestação que esse indivíduo tem uma série de garantias, de direitos que devem ser garantidos a esse ser, né, que ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, é inadmissível, ao meu ver, a gente está em 2020 e ter gente ainda sem registro, né, ter criança nascendo e continuar sem registro, quer dizer, isso é um crime municipal, um crime estadual, um crime governamental, de você ver que ainda existem pessoas que estão sem registro, sem a cidadania, né? Uma outra questão é a questão do quanto a escola também acaba sendo excludente, que é uma discussão que a gente pode ampliar também num debate, numa conversa com ela aqui, que é importante a gente pensar quanto a escola tira, né, dessas crianças e desse adolescente, o quanto ela é potente no abrigo, mas o quanto ela também pode ser potente na exclusão. Então, que a gente e eu nem falo em adolescentes que estão acautelados, não. Eu falo até aquelas crianças que dão problema na escola. Porque Sim. Você vê, tem crianças que às vezes têm problemas comportamentais na escola e que logo é excluído. Vai logo, vou dar transferência. Sim. Transfere, logo expulsa, entendeu? Então, é a questão da exclusão mesmo. A gente poder fazer uma fala sobre isso mesmo. Quantas vezes a escola é excludente. E aí a gente pode... Eu acredito em escola integral. Eu acho que tem que ter escola integral, entendeu? Começar a pensar o município, política para isso, escola integral. Política é uma política que marca bem, né, Cláudia? Quando a gente fala de educação integral, inclusive até o surgimento dos CIEPs e tudo, ele traz um pouco essa teoria aí, né? Inclusive Darcy já dizia que quanto mais, se você investe em escola, se você investe em educação, você diminui os presídios, né? Tem uma frase famosa dele, se você não investir em educação, em escola hoje, você vai ter que investir em presídios, em espaço, né, de detenção, seja menor infrator, seja menor infrator, presídio. Então, falei a palavra que não é para falar mais, né? Seja o adolescente, seja o jovem, seja o adulto, né? Então, é importante a gente destacar isso. A gente vai ter uma live sobre questão de reprovação, eu vou trazer um colega aqui, um companheiro, e a gente vai discutir. A gente está com, como a gente falou, a gente está com live aí, bastante live, é bom que você esteja aí ativando o seu sininho do YouTube para você receber a mensagem, ou então acompanhando a gente pelo Facebook também, né? Uma outra questão aqui, o Altair Chaves agradece, né? Diz excelente. A Germana Reis diz assim: mas eu, como funcionária da escola, não sei quando o adolescente é um infrator. Não nos é informado. Como fazer uma abordagem se houver algum problema? Geralmente, eu não sei se você concorda comigo, Cláudia. Mas Germana é colega da escola Hernani Farias. Aí eu falo para ela que eu conheço, é merendeira querida, né? Que eu fui avisando todos os colegas, né, das escolas para estar na nossa live e para estar no para os nossos amigos estarem também no nosso Larmício, né? Já estou fazendo a campanha para o nosso Larmício. Né? Legal. E aí, a Germana, olha só, a gente não tem que saber que o adolescente, ele é aluno, como qualquer outro. Isso. Porque ele está em infrator, ele está em cometimento, ele não é sempre o adolescente. Ele está em medida, né? Eu acho que é bom falar assim. Ele cometeu um ato e está em medida, ou seja, o Estado já está cautelado, né? Ele já está sob guarda de profissionais que estão cuidando dele. Então, o pior, é o que Cláudia diz, o pior é aquele que está cometendo e não foi pego ainda. E não foi pego. Ele não tem consciência, não tem a equipe ali, ou até tem consciência, mas não tem a equipe ali cuidando e tratando desse momento dele, do momento dele da família, né? Porque a gente fala de políticas públicas para além das questões de, por exemplo, uma atividade, um curso. A gente também tem que pensar que essas pessoas precisam sobreviver. Nós precisamos. E que, às vezes, o ato infracional é cometido por uma questão de sobrevivência. Então, a gente precisa saber exatamente o que levou, né? A gente, não, né? Mas a equipe fica ciente do que está acontecendo,
na família, por isso que é importante, a medida, ela não cuida só do adolescente, ela cuida da família do adolescente. Da família também, com acompanhamento da família. O tratado adequado, né? Fazer o tratamento adequado desse adolescente. Uma outra questão aqui, a Maristela de Assis Campos diz assim, essa live é muito esclarecedora, os profissionais das escolas precisam entender as medidas socioeducativas porque ela participa do processo, desse processo de recuperação. Perfeito. Isso, é super importante. Eu acho que tem que ter até entendeu? Na própria cadeira de pedagogia, de todas as disciplinas, hoje em dia tem que ter falando sobre medidas socioeducativas. Excelente. Bom. Muito bom isso, muito bom. Aqui nós temos também, eu fui parar para beber água, achei que você fosse falar mais, eu estava bebendo água. Tânia Gonçalves dizendo parabéns, amiga. Silma Adriana também, parabéns pela live maravilhosa. A Pamela também está aqui. Oi, Pamela, tudo bem? E a Clícia Moraes também, Pamela Emiliano. E a Clícia Moraes também está aqui conosco. Gente, então, a gente está com 1h24 de live. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Opa, botei errado aqui. Uma mensagem para as pessoas. Eu quero dizer que o espaço, você sabe, mas eu preciso dizer para que todos saibam que o espaço está aberto, né? A conversa com ela é para cada vez mais esclarecer, trazer informação, trazer possibilidade de pensar políticas públicas, em especial no município de São Gonçalo. Então, o espaço está aberto. Se vocês quiserem indicar alguma coisa, se vocês tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade. A gente tem aí os canais, né, de comunicação, que é o Facebook, o YouTube, a gente tem também o Instagram, vocês fiquem à vontade para poder estar chamando a gente aqui para conversar e falar de outros assuntos que lhe interessam, ok? Pode deixar sua mensagem, Cláudia, por favor. Olha, eu quero então agradecer, né, por ter ouvido, né, dizer que nós estamos à disposição lá no CREAD São Gonçalo, né, eu também sou da prefeitura de São Gonçalo, agora eu estou na estatística, estou lotada na estatística, né, as escolas, né, eu sempre me coloco à disposição das escolas, quando precisa fazer palestra, quando precisam falar com os professores sobre medidas socioeducativas, né, sobre os adolescentes, entendeu? Então, é isso, né, eu acredito numa educação integral, entendeu? Que a gente precisa estar acolhendo esses jovens, sim, eles são nossos munícipes, eles estavam no nosso município antes, né? Então, eu acredito que é isso, tá? E agradecer muito, tá, Graciane? Nada, e partir para o compromisso agora. Tá certo, eu que agradeço. A Célia Bastos também está aqui, dizendo que chegou agora, boa noite. Então, você tem a oportunidade, Célia, a gente está finalizando, mas você tem a oportunidade de rever essa live pelo YouTube ou também pelo Facebook e posteriormente no Instagram, ok? Eu agradeço muito a oportunidade de ter você aqui, de tratar sobre esse assunto. É um assunto que a gente já marcou algumas vezes, né? E que a gente não conseguiu fazer. Então, eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de conversar com você. Eu acho que como a Maristela colocou aqui, muito bem, é um assunto que a gente precisa se aprofundar mais, que a gente precisa conversar mais, porque existe sim o medo, existe a insegurança, né? Existe aí algumas falas que são falas que a gente entende que não cabem mais, né, nesse momento, da nossa fase, depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem 35 anos, né? Fazendo 35 anos, agora, né? Em julho. A Cláudia Paixão, Cláudia, linda, mandando um beijo aqui para você, Cláudia Paixão aqui. Então, a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu me lembro que depois que eu saí dessa reunião do Degase, Cláudia, vou contar uma experiência para você. Eu tive a reunião no Degase, não, no CREAD, desculpa, lá de São Gonçalo, e aí, depois que eu ouvi a fala e tal, eu saí de lá, sim, eu acho que Carla está aí, que não me deixa mentir, outras pessoas também, que podem estar confirmando, eu saí de lá, assim, um furor, vamos dizer assim, um furor pedagógico, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa tocar nesses corações, a gente precisa dizer para as pessoas precisam entender o que está acontecendo para que a gente possa gerar outras ideias e outras políticas para que a gente possa, de fato, fazer um acolhimento adequado no nosso município, porque não é só a escola, essa responsabilidade é a rede toda uma rede. É uma rede.
Então, a gente tem aí o Conselho Municipal de Educação, sim, que eu ia falar que não, mas é isso, Conselho Municipal de Educação, sim. O Conselho Municipal de Direito à Criança e Adolescente, o CMDCA, né? Os conselheiros tutelares, a gente tem a questão dos técnicos, pedagogos e toda a assistência social e todos que estão lá no DEGAS, no CRIAD, no CREAS, a assistência social, o desenvolvimento social, a assistência, a gente teve agora também uma fala... É fundamental a assistência também junto da gente. Muito, muito importante, porque é um conjunto de coisas que envolvem aquele indivíduo, né, aquele adolescente, para o ato infracional. Não é eu simplesmente acordei e quis cometer o ato. Não, existe uma série de situações que vão levando o indivíduo a chegar a um ponto de cometer um ou mais de um ato infracional. Então, é importante a gente humanizar essas relações e entender que, apesar do medo, de repente, de um pedagogo, de um professor dentro da escola, apesar disso, existe uma rede de proteção que precisa ser acionada, que precisa estar atenta. Existem políticas públicas garantidas no Estatuto da Criança e do Adolescente que devem acontecer dentro do espaço, né? Uma outra questão que eu destaco aqui hoje na nossa live é que os outros municípios precisam criar os seus espaços, porque não, né, a gente precisa atender quem é do nosso município, né? Claro que a gente não vai fechar a porta, até porque é o juiz que determina e tudo, mas a gente precisa aqui dar um sinal de alerta. Gente, olha, Tanguá, Itaboraí, Rio Bonito, vamos embora construir os seus espaços para poder fazer... Mas isso daí parte até de verbas federais, né? Essa questão é muito complexa, porque parte de verbas federais, né? Que vem a partir do SINAS, essa questão das construções, né? E de verbas estaduais para construções, né? Mas a gente tem que unidades, de novas unidades. Tem que pensar, para que a gente possa cuidar até para poder a gente diminuir, porque se diminuir a distância, né, diminuir os gastos, os custos dessas famílias e acolher, para que a gente não tenha uma dificuldade grande em estar, até mesmo, eu entendo até que isso gera dificuldade, até para o acompanhamento, né? De com vocês. Certeza. De nosso, porque uma unidade que cabe em 32, você está sempre com a unidade com dobro, triplo, entendeu? E aí gera uma série de situações, né? Porque a equipe é pequena, né? Ou então a equipe é proporcional àquele número que está disposto no quantitativo de atendimento e isso acaba super precarizando e precarizando o trabalho de vocês, né? Também. Então, é importante que a gente esteja atento a essas questões. Bem, lembrando, então, que o munícipe, seja ele dentro do ventre ou até 100 anos de idade, ele é responsabilidade do município, né? Ele precisa ser acolhido, tratado, cuidado como munícipe em todas as suas necessidades. Então, políticas públicas é a chave hoje da nossa fala aqui, para além de uma medida socioeducativa, porque a gente espera que a medida socioeducativa tenha o seu número reduzido ou não aconteça, porque se tiver boas políticas públicas, como a gente citou aqui, Darcy, boas políticas públicas, mais escolas, mais espaços para que a gente possa garantir o direito de todas as pessoas, independente de lugar que mora, independente de idade, independente de sexualidade, independente de tantas outras questões de subjetividade, que essas pessoas tenham a possibilidade de ser acolhida, tratada, cuidada dentro dos seus municípios e assim tenha dignidade e que possa evitar que tenham medidas, por exemplo, socioeducativas como essa que a gente está tratando na live de hoje. Ok, gente? Cláudia, mais alguma coisa? Muito obrigada, gente. Uma boa noite, tá? Agradeço a vocês, tá? Por ter ouvido, tá bom? Nós que agradecemos por você aceitar o convite, por você estar aqui. E que bom, espero que você fique bem, né? Que você resolva essa questão aí da sua alergia, que você consiga encontrar aí os tipos, né? Resolver. A causa, né? Está com mapa hoje, está fazendo mapa ali cardíaco, tratando, né? Se cuidando. Eu agradeço de você ter se disponibilizado, mesmo assim, né? Mesmo com esse momento difícil aí da sua vida, de você ter se disponibilizado a trazer essas informações que para a gente são informações preciosíssimas e que pode alargar mais ainda o nosso conhecimento, ou então abrir os olhos de outras pessoas em relação a esse conhecimento, tá bom?
Muito obrigada, Tá bom, Cláudia. eu que agradeço, tá? Deus abençoe, saúde, tudo de bom. Gente, Tá bom, amanhã a beijo. gente... Tchau. Amanhã, beijo. Amanhã a gente tem mais, tá bom? Amanhã eu te espero aqui às 18 horas na nossa live. Amanhã a nossa live vai ser sobre financiamento da educação e educação integral. Olha, amanhã não perco. Vai trazer o Rodrigo de novo, porque o Rodrigo fez uma fala aqui que bombou. Sobre o FNDE, não foi? Foi, que falou sobre então. Maravilhoso. O Rodrigo, ele trouxe bastante coisa para a gente, só que foi tanta coisa que o pessoal pediu mais. Isso. Então, ele vai trazer agora também um pouquinho. Como é que a gente coloca educação integral dentro dos municípios, né? Quais são os recursos que a gente tem? Qual é o financiamento que a gente tem? Amanhã, aqui no Conversa com Ela. Estou te esperando, tá bom? Aqui a gente termina com o parabéns muito bom do Paulo Fernando Lopes Ribeiro. Obrigada, Paulo, mais uma vez. Altair Chaves também, obrigada e boa noite. E para você, um grande abraço virtual, bem forte. Beijo. Tudo de bom. Beijo. Tudo Até bom. amanhã, pessoal, 18 horas. Espero aqui.